Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. E aí, vamos aprender mais uma informação nova sobre Libras e sobre os surdos? Vem comigo! Bom, pessoal, hoje na nossa aula a gente vai tirar dúvidas de alguns dos nossos seguidores. Esse seguidor ele mandou duas dúvidas, na verdade, a gente vai dividir em dois videozinhos básicos, certo? Bom, sempre que você tiver vontade de perguntar alguma coisa sobre esse universo da Libras, dos surdos, e ficar assim meio que sem saber onde buscar a informação, pode trazer para nós que a gente vai analisar e responder para você, tá bom? Olha o sinal de resposta, ó. Responder. Pergunta, ó. Faz para mim. Pergunta. Eu perguntando para você, ó. Passa na lateral da mão assim, ó. Já aprendemos dois sinais, ó. Pergunta, resposta. Ou resposta ou pergunta. Aí você vai mudar a posição para quem você vai fazer de acordo com a localização da pessoa, certo? Mais detalhes a gente fala no nosso curso, mas vamos lá. Bom, o nosso seguidor, ele ficou em dúvida assim. Ele questiona que as pessoas falam que o surdo, ele não é mudo pelo fato de que ele grita, né? Por exemplo, a pessoa ela não consegue articular a fala de maneira compreensível, mas ele grita. E aí chama-se só de surdo e não surdo-mudo. Por que essa pessoa não pode ser considerada surdo-mudo? Então vamos lá. Ó, surdo-mudo, né? Surdo-mudo aplica o quê? Nós temos aí duas dificuldades que a pessoa ela vai ter no momento da comunicação, certo? Então, veja bem, o nosso aparelho auditivo, quando você vai pesquisar sobre a anatomia humana, você vai ver que o aparelho auditivo, ele não tem ligação direta, né, de maneira interna com os órgãos da fala. Porém, o aparelho auditivo, quando ele está em bom funcionamento, ele faz com que a gente aprenda os sons à nossa volta e consiga reproduzir de maneira compreensível para o outro. Peraí, Ângela, como é que isso acontece? Desde que você é bebezinho, a sua mãe, ela vai falando com você, articulando as palavras, você inicia copiando essa articulação quando ela fala que neném bonitinho, coisinha mais linda da mamãe. E você vai copiando. Só que você vai ter o contato com ela durante toda a sua vida, né? Até você crescer, desenvolver a fala. Então, nesse momento, você precisa ouvir, você vai ver, vai copiar e vai reproduzir os sons da maneira parecida. É assim que a gente aprende uma língua quando é criança. Só que, às vezes, acontece da pessoa, mesmo sendo ouvinte, ela tem o aparelho articulatório da fala, que é como a gente chama, né? Aparelho fonador ou o órgão da fala, que envolve nariz, língua, dente, o céu da boca, que a gente chama de palato duro, palato mole, o nosso esôfago, a garganta, o pulmão. Então, tudo isso aqui está relacionado com o órgão da fala, da articulação da fala. E quando a gente fala, a gente usa o ar que sai dos nossos pulmões, a gente usa a língua da maneira correta, a gente usa os dentes. Quando a pessoa ela não tem algum desses elementos que constituem a fala dela vai sair meio atrapalhada. Então, às vezes pode acontecer da pessoa ela ser muda por causas orgânicas. O que é mudez por causa orgânica? Ela tem algum problema nos órgãos da fala e não consegue falar. Por exemplo, às vezes ela não tem as cordas vocais, né? Deu um problema nas cordas vocais. Às vezes ela tem a língua cortada por um acidente. Às vezes ela não tem os dentes. E aí ela pode falar, mas o som que vai sair da boca dela vai ser diferente. Então a gente tem esse tipo de pessoa surda. De pessoa muda, desculpa. E tem também aquelas pessoas que se tornam mudas por questões emocionais. Às vezes ela não consegue falar porque teve um trauma. E tem pessoas que mesmo tendo todo o aparelho fonador intacto, perfeito, ela não consegue desenvolver a fala. Às vezes a pessoa ela nasce perfeitinha, mas ela não consegue.
Então, isso tem que ser investigado com um médico, com um fono, para saber qual é o problema da mudez dessa pessoa, certo? Agora, por que a gente não considera o surdo mudo? Porque quando a pessoa que é surda, ela tem a sua audição afetada, automaticamente essa audição, ela não compromete de maneira que o seu aparelho articulatório não possa produzir fala. Por isso que você vai ver algumas pessoas que têm surdez, mas elas conseguem desenvolver fala. Às vezes por treinamento ostensivo ou porque antes dela ficar surda, ela aprendeu a articular as palavras. Então, o surdo é mudo? Não. Surdo, ó. Não, o surdo ele fala. Só que vai depender do grau de surdez para ver se a fala dele vai ser desenvolvida da maneira adequada ou não. Agora, maiores detalhes, no nosso curso a gente vai discutir sobre isso com imagens, com informações mais teóricas, né? E nós vamos tirar as nossas dúvidas. Aproveite, dê um joinha se você gostou, siga as nossas redes sociais e se inscreva no nosso curso. Aguardo você. Tchauzinho!